Boa noite a todos. Aqui, quem vos fala é o Dr. Marlon Youssef. Estou falando aqui diretamente, da minha página, minha página, vamos se dizer, política, Gostaria de falar sobre, as eleições, agora as eleições de 2022, Então, poucos dias, falta poucos dias para as eleições. E temos que saber dessa forma como escolher os candidatos, personagens aparecem. Então, eu gostaria de deixar um esclarecimento aqui, sobre presidente, governador. Creio que são um dos cargos, principais aí de chefe de estados, sendo que o presidente é o chefe do estado maior. Você for votar no vereador, no governador, A. Tem governador A, governador B, certo? Governador A, governador B. Temos o que? Deputados estaduais, e deputados federais. Então, o que seriam os deputados estaduais? Deputados estaduais é a analogia, dos vereadores, como fossem os vereadores do governador, tá? Então, se você vai votar no governador A, você tem que ficar bem atento de votar nos deputados estaduais que apoiam o governador A, certo? Se você for votar no governador B, você tem que ficar atento e votar nos deputados estaduais que apoiam o governador B. Estou com o vereador na cabeça aqui, vocês me desculpem. Que é a analogia, do vereador. O deputado estadual como fosse o vereador do governador. Então tem aquele quórum, o exemplo, prefeito. Prefeito, para poder fazer qualquer coisa, os vereadores aqui, no caso na cidade de Marabá, são 21. 2/3 dá 14, certo? Então, exemplo, prefeito, ele entra com um projeto, tem que 14 votar a favor, senão nada acontece, certo? Então, o governador é a mesma coisa. E analogia, os vereadores do governador são os deputados estaduais. O que o governador for querer fazer, vai ter que um número, um quórum de deputados estaduais votarem, certo? A favor desse projeto, senão nada acontece. Você votar, um exemplo, no governador A e votar nos deputados estaduais que apoiam o governador B, vai ficar, imagina uma canoa, cada um remando para um lado, certo? Não vai para lugar nenhum, certo? Aí vamos para o lado do presidente, presidente A, presidente B. Um exemplo só. Presidente vai entrar o quê? Os deputados federais, Os deputados federais, que é a analogia, como fossem os vereadores do presidente, certo? Então, os deputados federais são como fossem os vereadores do presidente. Se você votar no presidente A, verifique quem são os deputados federais que apoiam o presidente A, certo? Que inúmeros personagens aparecem agora. Porém, eu já vi muito os próprios deputados federais, o presidente você vota o que quiser, vota só em mim, o federal falando, mas não é bem assim, certo? O cidadão vai ser oposição. Você vai votar num deputado federal que apoia o presidente B, vota no presidente A, você está votando uma oposição numa canoa, cada um remando para um lado. Não vai para lugar nenhum, certo?
Então você fique bem atento. Se for votar no presidente B, votem nos deputados federais que apoiam o presidente B, para que o mesmo possa governar, certo? Ter seus projetos de lei deferido, porque eles vão ter que votar e tem um quórum lá, né, do número X. Eu fiz o exemplo agora há pouco do prefeito aqui da cidade de Marabá. Dos 21 vereadores, 14 tem que votar. Se 14 não votar, nada acontece, certo? Esses 14, inclusive, tem poder até para caçar o prefeito, certo? Se quiserem, né? Então, até em Marabá aqui acontece um desvio de função. Vereador não exerce cargo de vereador. Isso eu já falei, eu creio, em outros vídeos. Exercem outro cargo de facilitadores, prestadores de favores. Então, aí o povo se acostumou com isso, um desvio de função. Mas não vem ao caso, certo? Então, presidente da República, chefe do Estado-Maior. Um exemplo, seus vereadores, a analogia são os deputados federais, certo? Tudo que ele fizer tem que ter um número de deputado federal para votar. Então, você votem de forma compatível, certo? Para presidente, não estou mandando você aqui querendo, eu não estou dando aqui uma de cabo eleitoral de ninguém, fazendo propaganda nem para presidente A, nem para presidente B, muito menos para C ou D, certo? Então, vocês observem bem. Vou votar no presidente A, verifique quem são os deputados federais, tá, que apoiam esse referido presidente A. Vai votar para o presidente B, verifiquem quem são, certo, os deputados federais que apoiam esse presidente B, porque é democracia. O cidadão não governa só. E o que ele fizer, eles vão ter que assinar embaixo, votando, né, nos projetos do presidente. Os deputados federais, que são analogia, é como se fossem os vereadores do presidente. O governador também aqui do estado do Pará, mesma coisa. O governador todo o Brasil. Vai votar no governador A, verifique quem são os deputados estaduais. Para isso que tem deputado federal e estadual. Os deputados estaduais, né, que apoiam esse referido governador. Vai votar no governador B? Verifique quem são os deputados estaduais que apoiam o referido governador B. Porque ele não vai governar só. O que ele fizer, certo? O que ele fizer, esses deputados estaduais têm um número de quórum que eles vão ter que votar, certo? Nos projetos do governador, para o governador poder governar, certo? Então, não coloque o governador, o presidente de um lado da canoa e a oposição do outro lado, para cada um ficar remando um lado, certo? Não vai para lugar nenhum. E sabe quem se prejudica? O povo, nós, certo? Nós que vamos nos prejudicar. Então é só isso que eu tenho a falar, né? Então estamos muito próximos, eu estou fazendo essa live. Estamos muito próximos aí das eleições e eu desejo para todos uma boa votação, né? Uma boa eleição, uma boa votação para todos. E que vocês saibam definir, principalmente também senadores, tá? Verifiquem quais senadores compatíveis com o presidente, tá? Que vocês vão votar, certo? Porque tem um Senado. Depois que passa pela Câmara dos Deputados, qualquer projeto vai lá para o Senado também. Uma espécie de como se diz, supervisão, né? Dos projetos. Então, e o Senado, principalmente o Senado, eles têm poderes, os senadores têm poderes para caçarem, certo? Mandatos, né, de ministros do Supremo Tribunal Federal, certo? Então, quem pode derrubar ministro do STF são os senadores. E agora que está na hora de vocês verificarem quem está trabalhando bem, quem não está, certo? Prestar atenção nesse aparelhamento, né? Se o sistema está aparelhado, não está, como é que tá as coisas, certo? Que agora que é a hora de mudar, né? A hora da mudança é agora,
Então tá tudo na mão de vocês. Quem coloca os personagens lá para representar o povo, igual está na Constituição Federal. O poder emana do povo através de seus representantes. Quem coloca os representantes lá são vocês. Certo? O povo. E agora que está na hora de vocês fazerem as avaliações, né, que acharem necessárias, né, e fazerem as escolhas corretas de seus respectivos candidatos, né? Muita gente vê lá, quem tem poder para caçar ministro do STF é os senadores. Então, escolham os candidatos, certo? E seus pares, né? Deputado estadual, deputado federal. Deputado estadual tem que verificar os do lado do governador. Federal, os do lado do presidente, que vocês vão votar. Certo? Mas saiu até um vídeo há pouco tempo agora, um cidadão dizendo que é da escolha, não sei se foi uma dupla interpretação, né? Mas dependendo da escolha, né, o povo que vai sofrer as consequências, né? Tem que ter cuidado, certo? Quem vai sofrer as consequências da má escolha dos referidos candidatos somos nós, certo? Então, creio que está bem entendido o meu vídeo, né? Desculpem qualquer falha aí que eu possa ter, né? Fiz a mistura aí de vereador tudo, mas estou fazendo analogias, né? E qualquer coisa eu posso gravar uma nova live, né? Esclarecendo qualquer dúvida que possa surgir, certo? Então aqui é o Dr. Marlon Youssef. Desejo a vocês mais uma vez uma boa eleição, uma boa votação, certo? E vamos aguardar, né? O resultado dessas eleições, né? E aguardo vocês, né? Em uma próxima oportunidade, né? Se Allah permitir. Tá? Boa noite, até mais.